Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. Estou aqui para vos falar do futuro. É cada vez mais urgente encontrar caminhos que possam retirar os Açores da grave situação social em que se encontram. Os Açores precisam de um sobressalto democrático que produza mais igualdade social, que diminua drasticamente o abandono escolar e crie um ensino com mais qualidade, que modernize o setor agroindustrial e que liberte a agricultura açoriana e a vir para o futuro e lhe abra os novos mercados, e para que tenhamos também um Serviço Regional de Saúde para todos. Um sobressalto democrático que termine com 20 anos de um governo que já deu o que tinha a dar, que já não pensa nos açorianos, que já não tem soluções. Um sobressalto democrático que garanta a liberdade individual de cada cidadão, de cada empresário, para que jamais alguém tenha receio de escolher o seu caminho sem ter medo de represálias. Um sobressalto democrático que derrote o Partido Socialista nas próximas eleições regionais e que consagre uma vontade açoriana criativa, desperta para os novos caminhos da solidariedade social, dos desafios económicos, da saúde, da agricultura, da educação e da participação cívica e política. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o plano e orçamento que aqui discutimos são passado. São mais do mesmo. Apresentam propostas e soluções antigas. Propostas que não foram cumpridas noutros orçamentos e que agora o Governo Regional vem apresentar como se fossem grandes novidades. Quando deveriam apresentar estratégias que atacassem os problemas na sua origem, estes documentos limitam-se a propor remendos que já provaram abundantemente serem ineficazes. É preciso, pois, acabar com este ciclo vicioso para que os Açores saiam do marasmo. É preciso construir o futuro e é preciso construir o futuro já. Açorianas e açorianos, como líder do PSD Açores, deixo-vos, pois, aqui assinaladas algumas áreas fundamentais em que colocarei todo o meu empenho e saber, bem como das equipas que trabalham comigo, para desenvolver os Açores e proporcionar mais felicidade e realização individual e coletiva. Emprego, saúde, educação, transportes, agricultura e pescas são a base da nossa proposta e toda ela sob o mesmo princípio unificador, que hoje se justifica invocar como em nenhum outro momento da história da nossa autonomia. E esse princípio é a igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade no acesso ao emprego, à saúde, à educação, à comunicação e aos recursos. Igualdade para permitir aos açorianos a sua autonomização enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Igualdade para proporcionar às famílias transporem as suas condições de origem, vencendo o fatalismo e permitindo aos filhos e aos netos melhores condições de vida do que beneficiaram os pais e os avós. Igualdade, minhas senhoras e meus senhores, igualdade também para facilitar às empresas os meios necessários à sua atividade e o acesso facilitado ao mercado, garantindo a criação de emprego sustentável. Minhas senhoras e meus senhores, açorianas e açorianos, contem connosco para defender os trabalhadores e contem connosco também para defender os seus empregadores. Não contem connosco para usar a máquina do Estado, o acesso a fundos estruturais e o erário público para garantir a nossa própria perpetuação no poder. Contem connosco
para o exercício do poder com abertura e diálogo, visando uma sociedade plural em que as pessoas se sintam realmente livres para construírem elas próprias a sua felicidade. Minhas senhoras e meus senhores, nós vamos conseguir fazer melhor. Mas para conseguirmos fazer melhor, é preciso que os açorianos nos permitam vencer este governo. Um governo que puxa já os Açores para trás. Um governo que provoca dificuldades às empresas, não pagando o que deve, nem a tempo, nem a horas. Depois de 3 anos a queixar-se da austeridade, este governo, que engordou com ela, este governo chega aqui de novo com o discurso da opulência enganadora e dos milhões que gastou, como vimos, sem resultado. Quem ouviu os discursos de governantes e deputados socialistas nestes 3 dias percebe muito bem aquilo que se passa. Afinal, hoje temos uma região com um governo rico, o que seria ótimo se não se desse o caso de termos uma região com açorianos pobres. Lutámos para que os açorianos pagassem menos impostos. Entendemos que todos já deviam estar a beneficiar plenamente da vitória que alcançámos com os açorianos. Isto é, que as famílias e as empresas pagassem menos IRC, menos IVA, menos IRS, tal como acontecia antes da vinda da Troika e das suas incidências. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, a transparência e a despartidarização são imperativos e necessidades muito claras para o PSD Açores. Queremos colocar a administração pública ao serviço, verdadeiramente ao serviço dos cidadãos. Enquanto futuro responsável pelo governo açoriano, quero deixar aqui bem expresso, olhos nos olhos perante todos, a coesão social e a coesão territorial serão um objetivo permanente da nossa ação governativa. Continuarei a ouvir os açorianos e a falar com eles, olhos nos olhos, para saber de facto o que é importante para as suas vidas. Tudo farei para que as pessoas não se sintam abandonadas. Tudo farei para que os números não sejam apenas milhões no papel, porque as pessoas não são números. Exercemos ao longo destes anos uma oposição digna e responsável ao serviço dos açorianos. Se quem governa quer ter crédito, tem de se habituar à crítica. E se quem critica quer ter crédito, tem de apresentar uma alternativa. É o que temos feito, mas não é o que faz o governo. Não se pode dizer que tudo o que foi feito nestas 2 décadas foi mal feito. Mas, se o poder corrompe, o poder eterno corrompe eternamente. Embora de início com boas intenções, e mesmo que alguns resultados se possam considerar positivos, o governo do Partido Socialista está velho, viciado e ineficiente perante as urgências não apenas do futuro, mas já do próprio presente. Como, aliás, é natural, como, aliás, estaria qualquer governo ao fim de 20 anos. Os Açores precisam de um governo que não se conforme com os 2/3 de famílias açorianas que recebem menos de 530 euros por mês. Precisam de um governo que não fique indiferente por a nossa região estar em primeiro lugar nos índices de pobreza e precisam de um governo novo que não procure apenas desculpas para o facto de, ano após ano, estarmos à frente das estatísticas de insucesso e abandono escolar. Precisam de um governo que não varra cada vez mais pessoas para o tugúrio dos bairros sociais, erguendo obstáculos ainda mais intransponíveis para gerações e gerações de açorianos, já de si maniatados na sua ação cívica e nas suas expectativas. Porque, senhoras e senhores, são extraordinárias as contradições deste ciclo de governação. São extraordinárias as contradições deste ciclo de governação. Temos melhores instalações escolares
mas temos as das maiores taxas de abandono escolar e de gravidez precoce. Temos a melhor carne e o melhor peixe, mas temos de forma persistente as maiores taxas de pobreza. Temos das mais altas execuções de fundos comunitários, mas temos um desemprego infinitamente maior do que tínhamos há 20 anos. Temos melhores condições de vida em todas as ilhas, mas as disparidades entre ilhas não param de aumentar. Pois, açorianas e açorianos, connosco não há contradições. Connosco é muito simples. Habitação social, sim. Bairros sociais, nunca mais. Connosco não há contradições. As freguesias são para reforçar, não para depauperar. Quero reconstruir as nossas pequenas comunidades que se desmoronaram ao longo dos últimos anos. As suas escolas, as suas casas de povo, as suas forças vivas que estão ao abandono. Connosco não há contradições. Se queremos iniciativa privada, não vamos absorver 80% dos fundos comunitários para o setor público. Connosco, as empresas e os empresários vão ter mais e melhor acesso aos fundos e maior participação na sua gestão. Açorianas e açorianos, é urgente mudar de vida nos Açores e, por isso, é urgente mudar de governo nos Açores. Precisamos, na nossa terra, de um governo que coloque os graves problemas sociais no topo das suas prioridades. Precisamos de um governo que seja parceiro das instituições de solidariedade social, com os movimentos associativos e com os sindicatos. Precisamos de uma verdadeira coligação com a sociedade civil, de modo a combater a pobreza e a desesperança que agraça nos Açores. Precisamos de um governo que trabalhe para que um jovem de Santa Maria tenha as mesmas possibilidades que um jovem de São Miguel, que um jovem de São Jorge e das Flores tenha as mesmas oportunidades que um jovem da Terceira. Açorianas e açorianos, vivemos em 9 pedaços descontínuos de terra, mas somos só uma terra e uma grande terra, os nossos Açores. Os Açores precisam de um governo que mobilize empresas e empresários, que com a sua energia, inovação e empreendedorismo possam ser um motor para uma economia vigorosa, verdadeiramente criadora de emprego e riqueza para as nossas ilhas. A política e os partidos têm de se manter na sua missão de governar em benefício de todos e procurando sempre o bem comum. E não para controlarem os empregos e a vida dos açorianos que dele dependem. O governo é dos Açores, mas os Açores não são do governo, não são vossos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, açorianas e açorianos, aqui está, por isso, o PSD Açores, hoje, como sempre, disponível para trabalhar em prol da nossa região e do desenvolvimento das nossas ilhas. Os açorianos podem confiar em nós e podem confiar na social-democracia açoriana para devolver o caminho do progresso às nossas ilhas e para trabalhar de forma a que nenhuma delas fique para trás. O que vos prometo é trabalho árduo por todas as ilhas, aqui nos Açores, junto do Governo da República e das instâncias internacionais, para que as injustiças sejam combatidas, para que os atrasos sejam vencidos, para que os açorianos beneficiem daquilo que têm direito. Façamos, queridas açorianas e queridos açorianos, façamos da insularidade uma vantagem e um orgulho. Eu não me conformo. Nós não nos conformamos. Tenho a certeza de que é possível conseguir um futuro melhor para todos os açorianos, com políticas que ataquem os problemas na origem, que se preocupem com as reais necessidades dos açorianos e que os libertem das lógicas de poder paralisantes e inimigas do progresso. Os açorianos podem confiar em nós para trilhar um novo caminho de progresso para a nossa região, com trabalho e competência, de forma a que ninguém fique para trás. Eu
confio nos açorianos. Eu confio na nossa genética, na capacidade que sempre, mas sempre demonstramos para combater a adversidade. Nas nossas ilhas, ao longo de 5 séculos, soubemos enfrentar as dificuldades, as calamidades e a distância. E, caras amigas e caros amigos, e construímos, e reconstruímos, e lutamos, e não desistimos. E eu não desisto, e eu não me conformo. Eu sou açoriano como todos aqueles que amam esta terra. E eu não espero que outros resolvam por mim aquilo que eu tenho que resolver. Somos nós, açorianos, que fazemos o nosso destino. Por tudo isto, votaremos contra este plano e orçamento. Votaremos contra o passado. É preciso construir o futuro já. É tempo de vida nova. Muito obrigado.